Muito bem, estamos aqui no programa Na Missão, mais um programa produzido pelo canal AppTV, mas parte de uma série de programas especiais produzidos aqui direto do 7º Congresso Brasileiro de Missões, em Águas de Lindóia, São Paulo. Nós estamos aqui nesses programas com a parceria da editora Ultimato e com a MTB, promotora do Congresso Brasileiro de Missões. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Trata-se do pastor João Mordomo. Ele é um americano, nascido na Virgínia, e ele veio para o Brasil desenvolver um trabalho muito especial que vocês vão conhecer, muito interessante, inclusive, que tem várias facetas e uma maneira particular de trabalho. Vocês vão gostar muito. Pastor João, muito obrigado pela sua presença no programa Na Missão. Prazer meu, Paulo. Ok, pastor João Mordomo, ele é uma pessoa muito simples, muito acessível, fácil de conversar, fácil de lidar. Ele não gosta, inclusive, nem de ser chamado de pastor e tantas outras coisas mais. Que outras coisas mais são essas? Ele é formado em Sociologia, Teologia, Missiologia, também tem uma série de outros cursos e formações ao redor do mundo, em diversos países, em diversas situações, mas também ele tem mestrado em diversas áreas, doutorado e é PhD. Mas ele é muito simples e ele resolveu, acima de tudo isso, colocar o ID de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a base do cristianismo, essa é a base que o João Mordomo resolveu adotar para a sua vida, não é verdade? É verdade. E nós estamos aqui para ouvir a experiência dele ao longo dessa vida. João, você saiu dos Estados Unidos e veio parar no Brasil. Como é que foi isso? A convite de quem para fazer o quê? Nós começamos a organização CCI em 1987, eu e um amigo, no porão da casa dele. CCI, o que significa CCI? Significa Comunicando Cristo Interculturalmente. E nosso foco é levar o Evangelho para povos, por isso interculturalmente e não internacionalmente. Não faz diferença o país. Em que nação ela está? Povos não alcançados, que a gente procura. Certo. Muito bem. E você, então, saiu dos Estados Unidos, criou o CCI, e como veio parar no Brasil? Alguns diriam que tem a ver com uma mulher. A minha tradutora, numa viagem de curto prazo, eu confesso que eu me apaixonei. Porém, eu voltei para os Estados Unidos e insisti com Deus e quem queria saber que eu não ia voltar para o Brasil de jeito nenhum, porque não queria que ninguém questionasse os meus motivos. E Deus fez 2 milagres mesmo. E a gente acabou entendendo que ele queria que a CCI abrisse uma base no Brasil e que naquele momento na nossa história só tinha uma pessoa qualificada para fazer isso, que foi eu. Eu falei, tá bom, Deus, é isso mesmo, e que bom porque tem Sônia lá no Brasil e foi um presente de Deus. Abrimos uma agência missionária, eu ganhei uma esposa e tenho 2 filhos maravilhosos também. Ótimo, muito bem. É muito mais do que você queria saber. É muito mais, mas embora as perguntas nem sempre são certeiras, mas as respostas Deus coloca certo. Muito bem. Deus usa diversas maneiras para fazer as pessoas saírem do seu lugar e fazerem o que Ele quer. Assim como Ele mandou na Bíblia em diversos momentos, Abraão, sai da tua terra que eu te mostrarei, Ele também mandou o João Mordomo e Ele usou uma forma para isso, que foi a sua esposa, não é? Nós temos diversas experiências pessoais e até de amigos e colegas que nos contam a mesma coisa, mas Deus usou também para seu conhecimento, você não me perguntou nada, mas Deus usou estratégias também bastante particulares minhas para me tirar de São Paulo e me levar ao Rio de Janeiro. Então, acho que todos nós que queremos ter um convívio mais próximo de Deus e com aquilo que Ele quer de nós, temos que ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus e ver se aquilo que está acontecendo não é a voz de Deus e a estratégia com que Ele está fazendo para que você saia de um lugar e vá onde Ele quer. Não é verdade? E eu gostaria de deixar claro, aqui vem o porém, a gente valoriza muito a família, por isso eu mencionei a minha esposa e os meus filhos. O convite de abrir a CCI no Brasil veio de um líder brasileiro, um líder denominacional de uma grande denominação. E nós achamos uma excelente ideia, mas com uma condição. Nós pedimos para ele ser o líder do conselho, o presidente do conselho. Nós não queríamos abrir uma organização americana no Brasil. Nós queríamos ajudar ele a abrir uma organização brasileira. Então eu vim para abrir, para ser operacional, mas Deus usou esse homem especificamente para
trazer a CCI. Pode falar o nome. Quem É o seria Roberto essa pessoa? Silvado. Pastor Roberto Silvado, presidente da Convenção Batista Isso. Brasileira na atualidade. Né? Muito bem. A CCI veio para o Brasil. O que a CCI faz de escopo? Onde a CCI está presente? Ela está aqui no Brasil, mas o que ela faz? Qual é o escopo da CCI? Tá. Ela está somente no Brasil? Ela trata com povos vamos dizer, por controle remoto, ou ela está presente em outros países? Em quantos países ela está presente? Qual é o tamanho da operação e onde a CCI está presente? Ok, ótimo. Eu vou responder primeiro com uma frase que nós chamamos de DNA. É tipo visão, missão, propósito, tudo junto. Porque isso ajuda a explicar duas coisas, na verdade. Não só a abrangência, mas a razão da nossa existência. A paixão da CCI é glorificar a Deus. Se nós não tivéssemos mais nada, já seria suficiente. A nossa motivação de fazer missões é isso. A paixão da CCI é glorificar a Deus, catalisando a plantação de igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados. Então, como é que nós glorificamos Deus? Nós plantamos igrejas. E nós entendemos que biblicamente, a coisa mais estratégica seria procurar povos que, historicamente, não têm tido acesso ao Evangelho. Então, nós procuramos povos não alcançados, povos que precisam, que não têm igrejas que são autossustentadas, que não são suficientes em si para reproduzir e levar o Evangelho para o povo inteiro. Então, vamos para aqueles povos para catalisar a plantação de igrejas. É muito importante isso que o João está falando pelo seguinte. Hoje em dia nós vemos muito no Brasil o Evangelho barato. E eu diria, por que não, a missão barata também. Aquela missão de muita gente que vai buscar a sua ovelha na igreja do vizinho, ou até mesmo vai buscar a sua ovelha em quem já está sendo discipulado, ou quem já está sendo presente em outra igreja, em outra comunidade, enfim. E o João está nos contando uma coisa muito importante, a missão nos povos não alcançados. Há muitos pela Terra, pelo planeta Terra inteiro. Nós temos povos não alcançados em todos os lugares, né? É verdade. Mas tem alguns que você trabalha em especial, e nós na conversa que tivemos anteriormente, ele nos citou aqui, o João nos citou os muçulmanos, os hindus, os budistas e aqui no Brasil os ciganos. Isso. Por que a escolha dessas 4 categorias de povos, 4 culturas, necessariamente? Eu preciso responder dizendo que é Deus. O nosso DNA nos guia, nós entendemos se algo encaixa dentro ou não desse DNA. Povos não alcançados. Tá bom, quais são os maiores desafios em termos de povos não alcançados? O maior desafio é o mundo muçulmano, que são blocos grandes de povos não alcançados. E que tem crescido significativamente e é muito difícil o trabalho com eles. Sim, é um grande desafio por essas razões. É um grande desafio até pela localização desses povos. Norte da África, Oriente Médio, Ásia Central, Sudeste da Ásia. Então, nós sabemos que essas são opções válidas. E Deus mostra para nós se é esse povo, esse local. A Índia veio um pouquinho mais tarde, os hindus. O budismo está entrando no nosso radar agora. Mas nós sabemos o que nós podemos entender que é de Deus e o que nós temos que descartar por causa dessa visão. Ciganos no Brasil, aparentemente não tem nada a ver com os outros grupos. Porém, ciganos no Brasil, que é em torno de 1 milhão de pessoas, talvez 1% delas realmente sejam crentes em Jesus, é uma porcentagem extremamente baixa. Estão no nosso quintal. Por que nós vamos enviar tudo para fora se tiver uma grande necessidade aqui no Brasil também? Então, investimos forte nos ciganos aqui no Brasil. Nós estamos fazendo um bloco duplo, nós vamos ter aí 15 minutos e nós estamos aproveitando para não perder a linha da conversa com o João Mordomo. E nós gostaríamos de perguntar para ele o seguinte, existem várias formas de fazer missão. Existe a forma tradicional, existem as formas não tradicionais. A CCI e o João, eles têm uma peculiaridade, eles não são fixos nenhuma nem outra, mas eles usam todas as formas de fazer missões. E eu queria que você falasse para nós um pouquinho sobre isso.
qual é a forma, né, que vocês têm se subdividido entre todas essas outras formas de se fazer missões? Mas qual é o jeito? Como vocês se subdividem? E como é que vocês enxergaram isso? Poxa, não podemos fazer missão de um jeito só, ou também não daquele outro jeito, mas vamos fazer de todas. E parece que vocês têm algumas formas que eu gostaria que você citasse, mas das formas que vocês têm, como é que vocês se dividiram? Como é que vocês viram essa necessidade de se dividirem em estratégias diferentes, para culturas diferentes, para momentos diferentes e para locais diferentes? Perfeito. No início, nós descobrimos rapidamente que foi difícil enviar missionários brasileiros, especialmente para países que não queriam missionários. Mas primeiro nós tínhamos dificuldades em ter sustento para o missionário, depois entrar no país com visto legal para poder permanecer, para poder pregar e ver a transformação do evangelho acontecer espiritualmente em outras áreas. Esse teria sido historicamente o modelo convencional, mandar alguém formado em teologia, que pede o visto de religioso, entra no país e pastoreia a gente. Mandar um missionário, um pastor, abrir uma igreja, ou seja, tradicionalmente. Isso não é impossível, mas é raro nos lugares que a gente trabalha. Existe, mas tem outros benefícios de adotar outros modelos que a gente descobriu, e outros também descobriram, que a gente usa. Às vezes a gente trabalha com ONG. Mas também não é nosso modelo preferido. Nós temos dois modelos que a gente gosta muito, que é fazedor de tendas, que seria alguém arrumar um emprego profissional. E se sustentar por conta. Isso. E eu quero deixar claro que nós não conseguimos ver nas Escrituras, Novo Testamento, uma distinção entre clérigos e leigos e entre sagrado e secular. Jesus acabou com isso. Nós entendemos que todo mundo que pertence a Jesus tem uma função importante no reino de Deus. E muitas vezes pode ser transcultural ou pode ser no Brasil entre povos não alcançados. Isso nos levou até o quarto modelo também. Fase 2 de tendas, nós apoiamos teoricamente e teologicamente, entendendo que não tem essa separação, essa dicotomia entre sagrado e secular. O quarto modelo se chama missão empresarial, que traz mais benefícios ainda do que fazedor de tenda. Fazedor de tenda arruma emprego para ele, para poder ministrar. Missão empresarial, a gente abre novas empresas, que não apenas proporcionam uma oportunidade para o missionário, mas também cria empregos para as pessoas que nós queremos abençoar. Esse veículo traz uma transformação espiritual, porque é um ministério real que a gente faz. Traz uma transformação econômica, porque são empresas reais também. E traz transformação social e, às vezes, do meio ambiente, dependendo do tipo de empresa. Vamos prestar atenção nisso que o João está nos falando. Porque a Bíblia ensina isso. A base é essa. Vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo, mas vós estáis, vocês estão no mundo. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Então, por que nós seríamos completamente alheios a qualquer situação, cultura ou mesmo formas de sobrevivência, trabalhos, empresas, né? Nós estamos no mundo e através do nosso testemunho, através da nossa vida, sim, nós devemos pregar o Evangelho, mas nós não estamos fora do mundo, não é verdade? E eu creio que isso vai de encontro ao que vocês estão fazendo e a essas 4 formas principais, né? Nós vamos para o segundo bloco daqui a pouco, que é o nosso terceiro bloco na realidade. Nós fizemos um bloco duplo e nós vamos para o terceiro bloco, depois do intervalo, conversar sobre um assunto muito especial, que será tratado aqui neste congresso pelo João Mordomo, que é diáspora. Vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. 1 minuto a gente volta.
Estamos de volta aqui com João Mordomo, uma pessoa importante que está nos trazendo uma palavra para o Congresso Brasileiro de Missões e também está dando o seu tempo aqui para o programa Na Missão do canal AP TV. João, você no bloco anterior nos falou que existem algumas formas pelas quais vocês se utilizam para levar o Evangelho. Abrir empresas, por exemplo, pessoas que trabalham na vida secular. Essas empresas que são abertas, elas são abertas com a ajuda da CCI? Qual é o tipo de ajuda financeira? Ou vocês dão um tipo de consultoria? Como é que vocês fazem? Ou até mesmo vocês a tornam autossustentável? Como é que vocês trabalham isso? E quais são os tipos de empresas, somente para as pessoas entenderem e complementar a informação que nós tratamos anteriormente? E talvez alguém possa ter ficado curioso, que tipo de empresas são, que tipo de trabalho que eu posso ter? Eu sou empresário, eu sou um profissional, eu posso fazer esse tipo de coisa lá fora? Pode. Que tipo de empresa são essas? Depois nós vamos entrar na diáspora. A segunda pergunta é mais fácil, o tipo de empresa. A forma, a primeira pergunta, do nosso envolvimento varia muito, depende muito. Então, nós temos um grupo de consultores que trabalha. Tem um que é menos empresarial, e temos um advogado e vários consultores executivos de empresas. Se é uma igreja que está pensando em missões empresariais, normalmente eu entro em ação com eles. Quando é um empresário ou uma empresa, pode ser um dos meus colegas. A ideia é que nós temos um grupo de investidores em potencial que nós podemos, dependendo do tipo de empresa, envolver no projeto. Normalmente tem muito a ver com a visão do empresário. Trabalhamos muito para ajudar ele a entender que ele e a empresa são missionários. Não só ele, ou não só ganhar dinheiro da empresa para dar para missões. A empresa em si pode ser uma empresa missionária. Então é um trabalho de despertamento, de abrir os olhos para uma visão que é um pouquinho radical. Não é só ganhar dinheiro para dar para a igreja, é criar uma empresa que em si é missionária. É uma nova forma de pensar. Sim. Os tipos de empresa, pode ser pequenas empresas, pode ser grandes. Nós trabalhamos com cafeterias, e eu já posso falar, a primeira deu certo, a segunda não. Não é garantido. Não, é como toda empresa. Exatamente. Nós trabalhamos com escolas de futebol. Esses são projetos menores e a gente normalmente procura fazer no Brasil primeiro para aprender. Se é da CCI, se é alguém que já está fazendo no Brasil, não tem problema. Nós temos outra linha maior. Um projeto grande que vocês fizeram para nós. Que, na verdade, em pouco tempo se tornou uma empresa multinacional, incorporada nos Estados Unidos, na Inglaterra. Nós temos uma tecnologia que é biodiagnóstica, é o ramo. É uma nova diagnóstica para tuberculose, radical. Que o patente já temos em 60 países diferentes e vamos entrar em produção no final do ano que vem. Já não vou entrar em detalhes. No início do ano vai um tipo de produção, final do ano é o que nós realmente queremos, que é Point of Contact. É uma tecnologia de diagnosticar alguém que é barato, é pequeno, é simples. Pequeno quer dizer você vai para qualquer lugar, barato quer dizer que qualquer entidade pode adquirir com facilidade. É fácil aplicar, não precisa ser tecnicamente preparado, qualquer um pode aplicar. Em qualquer lugar do mundo, no meio do mato, no deserto. Mas a nossa intenção é o quê? Como é tecnologia assim, uma empresa assim? Nós conseguimos realmente trazer aquelas transformações que eu mencionei. Espiritual, porque é uma empresa que é conduzida pelos valores do reino, uma cosmovisão bíblica, toda a liderança é firme e forte com Jesus, e a visão é que realmente seja uma empresa missionária, que traz transformação espiritual, uma empresa real traz transformação econômica e social também. Então são projetos bem diferentes e todos válidos. Nós vimos nos Estados Unidos recentemente uma empresa familiar lá que foi contra uma determinada lei. Né? Se eu não estou enganado, é alguma coisa relacionada a aborto. Foi isso? Foi. E ela se posicionou contra e causou uma tremenda de uma transformação, uma tremenda de uma visibilidade para isso nos Estados Unidos.
E dessa forma a gente entende que o que o João está fazendo é puramente válido, puramente espiritual, positivo, vai de encontro à palavra de Deus. Estamos no mundo e devemos transformar, devemos dar o nosso exemplo onde nós estamos, né? Não nos alienarmos. Muito bem. João, muito obrigado por essas explicações todas sobre o CCI. Eu quero saber agora o que é que você vai falar no Congresso Brasileiro de Missões, Diáspora. Legal. Eu tenho tido o privilégio já de dar um seminário hoje sobre o assunto, amanhã também, e na quinta eu vou dar uma palestra sobre esse assunto. Diáspora quer dizer grupos em movimento, grupos espalhados pela face da terra. Grupos grandes como chineses, que a gente encontra no mundo inteiro, indianos, pode ser grupos menores também. E o que nós estamos entendendo que nós, como igreja, temos a grande comissão. Nós temos que ir para as nações. Mas não é a única força que Deus usa, é uma força centrífuga nesse sentido. A gente vai de dentro para fora. Tem uma outra que é uma força centrípeta, que a gente não tem que necessariamente ir, porque tem outros que estão vindo, força centrípeta, de fora para dentro. Às vezes eles estão chegando no Brasil, e cada vez mais. Por exemplo, em 2010, entre 2010 e 2014, a taxa de crescimento de grupos de imigrantes, especialmente refugiados, no Brasil, é 800%. Você pode ver um crescimento fenomenal em pouco tempo. Nós temos 81 nações, países representados no Brasil, em termos oficiais. Na verdade, imigrantes oficiais são, em abril, que foi a última contagem, 5.208. É muito pouco, mas tem um monte de pessoas aqui ilegalmente, que são grupos maiores, mais expressivos, números mais expressivos, e muitas vezes com necessidades maiores, justamente pelo fato deles estarem aqui ilegalmente. Eles estão vindo para nós, então, como igreja, vamos aproveitar para... Hoje nós temos conflitos no Oriente Médio, como Síria, Iraque e vários outros lugares. Muita gente está fugindo desses lugares, exatamente, né? Nós temos problemas no Haiti, nós temos alguns outros problemas e tem muita gente vindo para o Brasil. A gente tem recebido esse povo todo de fora, né? Então essa, quer dizer, é uma grande oportunidade de nós fazermos nosso trabalho sem precisar ir. O nosso campo vem até nós. E é exatamente aquela visão aquela falsa dicotomia entre leigo e clérigo. Os leigos são tão importantes para Deus quanto o clérigo. As nações vindo para nós quer dizer que qualquer um de qualquer profissão que mora em qualquer lugar, qualquer bairro, pode também, de forma regular, ter contato com pessoas de povos não alcançados, ou menos alcançados, pelo menos, e investir. E é tão fácil quanto bater na porta deles e falar: oi, eu sou seu vizinho, posso te ajudar? Ou se envolver num projeto social que as igrejas estão começando a fazer com os imigrantes. É muito simples, de certa forma, mostrar o amor e testemunhar o evangelho para essas pessoas que estão chegando no nosso quintal. Muito bem, sensacional. Gostei muito da entrevista, gostei muito de ouvir as suas palavras. Está aqui um exemplo de uma pessoa que estudou muito, viajou muito, tem uma diversa gama de títulos adquiridos, mas que coloca Jesus Cristo e a pregação do Evangelho em primeiro lugar. Aprendamos com o João Mordomo. Te agradeço pela presença no programa Na Missão do canal App TV. Está aí aos nossos telespectadores mais algumas formas de fazer missão. E muito importantes, por sinal. Muito obrigado, João. Prazer. Pela sua presença. Obrigado a você que esteve conosco também. E nós vamos voltar com o terceiro bloco com outro convidado. Não saia daí. Amanhece o dia, mais um dia. Acordo e os pensamentos rondam a mente. O que eu preciso fazer? Escovo os dentes, tomo café, estudo, trabalho. Separo um tempo para oração. Mas na verdade, o que Deus tem a ver com toda essa minha rotina? Tudo. Olha, não é num púlpito ou num seminário que a teologia fará diferença. Sabe? Diferença de verdade. Mas é no cotidiano, a cada dia. Alegria, tristeza, perdão, paciência, decepção, ansiedade.
É na rotina normal, ordinária, que a fé cristã ganha corpo, porque é no imprevisível de mais um dia é que somos quem Deus nos chamou para ser. Mais uma vez de volta aqui com o programa Na Missão do canal APTV, uma parceria nessa série com a editora Ultimato e com a MTB, promotora do CBM. Nós estamos aqui direto do 7º Congresso Brasileiro de Missões em Águas de Lindóia, São Paulo. Aqui ao meu lado, a Tonica, mais conhecida como Antônio Leonora, ou ao contrário, a Antônia Leonora, mais conhecida como Tonica, hein? Como é que começou esse nome? Da onde veio isso? Todo mundo te conhece como Tonica? Passou a ser o seu nome no mundo de missões? Passou a ser meu nome. E surgiu, de fato, eu fui num acampamento da ABU, como estudante universitária, foi ali que eu tive essa convicção do amor de Deus na minha vida, que me deixou extremamente feliz, e ali surgiu o apelido Tonica. E aí, para todo lugar que eu ia, as pessoas já sabiam que era Tonica antes de eu me apresentar, e ficou assim. Muito bem. A Tonica, ela é descendente de holandeses, radicada no sul do país, do Brasil, mas ela tem diversas histórias internacionais e nós vamos começar por isso. Tonica, como é que você entrou em missões, se meteu em missões e como é que você saiu da sua zona de conforto e foi? E para onde você foi? Isso. Então, começou ainda na universidade. Eu tive essa experiência feliz do amor de Deus e pouco tempo depois recebi um convite para trabalhar na Embaixada da Holanda em Brasília, porque eu sabia holandês, português e um pouco de inglês, que para eles era interessante. Pensei, não me atrai muito o ambiente de embaixada, mas no grupo da ABU a gente orava por essas questões. E um deles falou, bem, pelo que eu sei, tem um pessoal em Brasília querendo começar um trabalho na universidade, mas eles não têm experiência. Talvez seja Deus que queira que você vá para lá. Aí eu comecei a orar nesse sentido, se Deus quer que eu vou, eu não posso dizer não. E quanto mais orava, mais tinha essa convicção. Então, ainda como estudante universitário, me mudei do Sul para Brasília, que naquela época era uma viagem longa. Comecei a trabalhar na embaixada durante o dia, estudar à noite e ajudar a formar a ABU em Brasília, Goiânia e Anápolis. Esse foi o começo, né? Depois tivemos, a ABU foi quem organizou o primeiro congresso missionário do Brasil. Isso foi em 1976, bastante tempo. Eu estava ali e um missionário canadense fez um desafio. Ele disse, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau são países onde nós, como norte-americanos e europeus, não somos aceitos. Mas vocês, como brasileiros, vocês têm livre acesso. Então, pense em ir para aqueles países. E ele falou isso várias vezes. E eu comecei a orar, mas eu pensei, depois de orar e refletir, falei, com certeza não sou eu. Porque em Angola e Moçambique, quem ajudava na luta contra o governo eram os sul-africanos. Falei, eu tenho a mesma cara, o mesmo tipo de nome. Mesma cor, a mesma cor de olho. Jeito do sul-africano. Se eu for, vão achar que eu sou sul-africana. Aí eu falei, bem, isso é para os brasileiros mais morenos, né? E fiquei um tempo assim, e continuando a trabalhar na ABU. Mas, de vez em quando, aquela sensação de que Deus queria que eu fosse para um outro país foi crescendo. E numa viagem da ABU de Recife para São Paulo, aí já morava em São Paulo, fiquei orando e refletindo a viagem de 50 e poucas horas. E antes de chegar em São Paulo, eu tomei a decisão. Sim, eu creio que Deus me chama para um trabalho transcultural. E você foi para Angola? Bem, aí eu falei, Deus, eu quero ir para um outro país, mas não quero ser qualquer tipo de missionária. Eu já tinha uma visão um pouco crítica sobre alguns tipos de missionários que eu não concordava muito,
como, por exemplo, missionários que viviam numa casa que parecia um castelo no meio de um bairro pobre. Falei, eu não quero ser uma missionária de qualquer jeito, eu quero aprender a fazer um trabalho missionário adequado. Então, por favor, Senhor, me dê a oportunidade de fazer um bom curso. Aí, depois de uma luta, consegui fazer 2 anos de curso na Inglaterra. Enquanto na Inglaterra, ouvi uma pregação sobre o chamado de Moisés. E Deus falou, Moisés, eu vou libertar meu povo do Egito. Moisés, muito bem, Senhor. E Deus falou, e você vai ser meu instrumento, você vai falar com o faraó. E Moisés, não, eu não, Senhor, sou pesado de boca, pesado de língua, não pode ser eu. Aí Deus diz, quem fez a tua boca? Quem fez a tua língua? Não sou eu? Vai e eu serei contigo. Aí eu lembrei uma conversa que eu tive com Deus alguns anos antes. Deus falando, eu quero mandar brasileiros para Angola e Moçambique. Eu disse, claro que não pode ser eu, sou branca demais. Aí Deus falou, mas quem te fez do jeito que você é? Não sou eu? Vai porque eu serei contigo. Acabou a dúvida. Falei, tá bom, eu aceito. Aí voltei para o Brasil depois daquele curso, até que veio um convite dirigido a mim, da ABU Internacional, para começar o trabalho entre estudantes naqueles países, que não era muito fácil, porque era governo marxista e países em guerra. Mas, com a graça de Deus, consegui ir e fazer o trabalho. Muito bem. Um de um lado da África, outro país do outro. Um de cada lado da África. Sim. Uhum. Moçambique e Angola. Quantos anos você ficou? 10 anos. 10 anos. Sim. Muito bem. A Tunica tem essa experiência impressionante de como Deus a chamou e de como ela aceitou, como ela se convenceu que essa era a vontade de Deus e depois como ela foi e fez todo o trabalho. Foi um trabalho muito difícil, numa época muito difícil. Quem não conhece, lê a história e veja como era Angola e Moçambique, porque realmente esses países passaram por dificuldades tremendas, de guerra interna, de conflitos internos, Foi uma situação muito difícil e ela estava lá no meio. Muito bem. Essa é uma experiência, mas eu gostaria de conversar com você sobre o que você faz hoje também. Sim. As coisas que você faz hoje. E você escreve artigos, você escreve livros, você traz materiais de fora, você traduz, você implementa, você dirige, coordena. Como é que é isso, Tunica? Para nós encerrarmos a nossa conversa, eu quero saber o que você tem feito hoje e quais são os planos para o futuro. Sim. Então, hoje ainda tenho algumas tarefas diferentes, mas uma daquelas que eu gosto mesmo de fazer é trabalho escrito. Foi por isso que eu decidi fazer curso de letras, porque eu queria aprender a escrever melhor. E eu tenho escrito artigos, né? Escrevi alguns livros, artigos em outros livros, e amanhã vai ser lançado um livro que eu fui uma das editoras do original em inglês e fui a coordenadora da produção em português. Qual é o livro e qual é a editora? O livro é Sangue, Sofrimento e Fé, Missões em Contexto de Perseguição, e a editora é Ultimato. Então, esse livro vai ser lançado, é um livro com muitos artigos de pessoas de todos os continentes. A Ultimato tem uma série de livros lançados, uma série de revistas com conteúdos impressionantes. Hoje a editora, uma das editoras mais respeitadas, não só no Brasil como no exterior, quando se diz conteúdo sério, bíblico, comprometido com a palavra de Deus. Não é invenção, não é fogo de palha, não é ventos de doutrinas. A Ultimato é sinônimo de palavra bíblica. Sim. E a Antônia Leonora, a Tunica, ela faz parte desse time da Ultimato que tem escrito coisas baseadas única e exclusivamente na palavra de Deus, não é? Então esse livro estará disponível quando? A partir de amanhã. Vai ser lançado aqui na CBN. A partir de amanhã vocês podem procurar. Então, Tunica, eu agradeço, muito obrigado por estar conosco nesse programa na missão do canal APTV e estamos de portas abertas para recebê-la
assim que você quiser. Pode trazer as suas experiências, os seus livros, os seus artigos no canal AppTV, que nós vamos divulgar para o nosso público. Muito obrigado pela sua presença aqui, que Deus abençoe, e vamos conhecer e ver o livro sendo lançado amanhã aqui no 7º CBM. Fala de novo o título do livro para que os nossos telespectadores Sangue, Sofrimento e Fé, Missão no Contexto de Perseguição. Não temos o livro aqui em mãos, mas assim que tivermos, vamos divulgar no canal, através do canal Ultimato, dentro da plataforma AppTV. Nós teremos lá vídeos de lançamento do livro da Túnica. Muito obrigado, Túnica, mais uma vez. Sim, pela obrigada presença. também. Que Deus abençoe esse ministério importante de vocês. Amém. Muito obrigado.